Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo da série Os Signos dos Planetas e hoje vou falar sobre os signos do Sol. E os signos do Sol são Leão e Áries, é sobre esses signos que eu vou falar hoje. Então vamos começar. Quando o Sol está em Leão, o Sol está em seu signo de domicílio. E quando o Sol está em Áries, ele está no seu signo de exaltação. Então o Sol está em domicílio em Leão e exaltação no signo de Áries, que são as duas grandes dignidades do Sol. Por isso, os signos do Sol são Leão e Áries. E nesse sentido, os dois signos de fogo, Leão e Áries, possuem muitas coisas em comum, muitas características, muitas qualidades em comum. São signos muito parecidos porque são signos de dignidade do Sol e também porque são signos de fogo. Logo, possuem as qualidades primitivas do quente e do seco. Vamos entender o que tudo isso significa então. Vamos começar falando um pouquinho do Sol. Mas antes, eu quero lembrar que aqui no canal Professor Adalberto Pessoa já existem algumas playlists que estão associadas a essa série dos signos dos planetas. Por exemplo, tem uma playlist que fala sobre planetas, tá? E um dos vídeos fala especificamente sobre o Sol. Tem também uma playlist dos 12 signos do zodíaco, tá? Onde eu tenho um vídeo para cada um dos signos, descrevendo inclusive o signo de Áries e o signo de Leão. E tem também uma playlist dos 12 signos no amor, descrevendo as características de cada um dos 12 signos no seu comportamento para questões amorosas e afetivas. Inclusive Áries e Leão também tem um vídeo para cada um. Então eu recomendo que vocês também assistam essas playlists depois que assistirem esse vídeo para aprofundar um pouquinho mais o entendimento desses dois signos, Áries e Leão, e até dos outros signos do zodíaco. E é claro, se você quer acompanhar as atualizações sobre outros vídeos de signos que eu ainda vou fazer aqui no canal, se inscrevam no canal e apertem o botão de sininho para não perder nenhuma notificação. Mas voltando a falar dos signos do Sol, Áries e Leão, vamos entender primeiro o Sol, tá? Nós sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema solar. Todos os planetas giram ao redor do Sol. E então, do ponto de vista astrológico, ou seja, de um ponto de vista simbólico, tá? O ponto de vista astrológico é um ponto de vista simbólico. Do ponto de vista desse simbolismo astrológico, o Sol representa o rei. O Sol representa o líder, ele é o centro, do mesmo jeito como astronomicamente o Sol é o centro do sistema solar, astrologicamente o Sol representa o centro de uma liderança. É esperado que os signos do Sol sejam líderes e tenham seguidores. Na astrologia também o Sol representa o centro da vida, tá? É um centro de energia vital. E a gente sabe que mesmo astronomicamente, né, o Sol doa energia para o nosso planeta, doa calor para o nosso planeta, e esse calor, essa energia é importante para a vida biológica em nosso planeta Terra. Isso falando do ponto de vista da astronomia e da biologia. Do ponto de vista da astrologia, o Sol simboliza então esse centro de poder e esse centro de energia vital. A própria vitalidade do indivíduo na astrologia é representada pelo Sol. Na astrologia moderna de orientação astropsicológica, especificamente a astrologia que segue a teoria junguiana, nessa escola de astrologia, o Sol representa o centro psíquico, tá? O centro da alma. E, aliás, não só é o centro psíquico, como também representa a totalidade da coesão do nosso psiquismo. Dito tudo isso, nós conseguimos entender o que o Sol empresta como características para os signos de Áries e Leão. E a principal característica é o desejo de poder e liderança. Tanto o signo de Leão quanto o signo de Áries são signos de poder, são signos de liderança, são signos que normalmente possuem seguidores. Fora isso, sendo o Sol um centro de poder e de vitalidade, os signos de Áries e de Leão, eles são signos
de grande vitalidade, de grande entusiasmo, de automotivação. São signos automotivados. Eles vão atrás daquilo que eles querem, né? São signos muito empolgados, com muita energia. Assim é o signo de Áries e assim também é o signo de Leão. São as características comuns que esses dois signos possuem. Por conta disso, eu também posso dizer que esses signos, normalmente, tá? Aqui eu estou falando só do signo em sua simbologia arquetípica. Então, é esperado que tanto Leão quanto Áries tenham uma autoestima bastante elevada, tá? São signos vaidosos, são signos que se gostam, que se amam, que se valorizam. Muitas vezes são julgados como signos narcisistas. São julgados assim pelos outros signos que não são signos solares, é claro. Os outros signos tendem a enxergar Áries e Leão como sendo arrogantes, como sendo convencidos, metidos, alguma coisa nessa linha. Na astrologia, muito depende de como que a pessoa está expressando essas qualidades arquetípicas ou estruturais. Quando eu falar de qualidades arquetípicas, eu estou falando de qualidades que são estruturais e universais, válidas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, a simbologia do signo de Leão e de Áries, ela é arquetípica nesse sentido, porque ela representa valores arquetípicos, o poder, a autoestima, a energia, a vitalidade. Só que os outros signos não solares enxergam então Leão e Áries como lideranças, tá? Até são líderes, tanto é que tem seguidores, inclusive nos outros signos. Porém, os outros signos tendem também a ver Leão e Áries como sendo arrogante, orgulhoso, né? E dependendo do momento, dependendo de como eles expressam isso, às vezes de uma forma sombria, eles são mesmo arrogantes ou orgulhosos. Porém, o erro desse julgamento, tá? Esse julgamento ele tem uma falha. O erro desse julgamento é que a nossa tendência é avaliar os outros a partir da nossa própria régua, a partir da nossa própria medida. Então vejam, tem alguns signos, tá? E pessoas de diferentes signos e com diferentes mapas astrológicos que têm uma autoestima lá embaixo, que não são bem resolvidas com a sua própria autoestima. E aí, a partir do seu próprio ponto de vista de autodesvalorização, eles avaliam pessoas bem resolvidas consigo mesmas como sendo arrogantes, como sendo orgulhosas. Do ponto de vista de uma pessoa que se autodeprecia, uma pessoa bem resolvida consigo mesma pode ser vista como uma pessoa arrogante, orgulhosa, quando na verdade ela não é. Vamos entender o conceito de arrogância, de orgulho, tá? Eu vou passar para vocês o conceito que eu adoto. Eu entendo que uma pessoa é orgulhosa, arrogante, quando ela tem sim uma autovalorização e ela não quer que as outras pessoas também se valorizem, tá? Então, arrogante é aquela pessoa que tem uma autoapreciação de muito alto valor, tá? Então a pessoa ela tem um alto orgulho mesmo, né? Uma autoapreciação muito valorizada para si mesma. E ela não admite que as outras pessoas também possam serem valorizadas ou terem o seu valor reconhecido. Isso é ser orgulhoso. Agora, se a pessoa tem uma boa autoestima, ela é bem resolvida consigo mesmo, ela tem amor próprio, ela tem uma autovalorização, uma autoapreciação, mas ela também entende e deseja que as outras pessoas se valorizem, que as outras pessoas também tenham reconhecimento, eu já não enxergo isso como sendo uma forma de orgulho ou de arrogância. Simplesmente a pessoa é bem resolvida consigo mesma. E ela entende que as outras pessoas também podem ser bem resolvidas, podem ser valorizadas. Então é uma situação diferente. E isso é muito bem representado pelo ariano e pelo leonino, que esteja expressando as características do seu arquétipo astrológico de uma forma positiva e criativa. O bom leonino, o bom ariano é alguém que tem bastante orgulho, bastante amor próprio e tenta puxar, arrancar isso de dentro da outra pessoa. Agora, existe sim o leonino e o ariano sombrio, que aí ele tem uma arrogância mesmo, um orgulho próprio, se autovaloriza demais e não admite que as outras pessoas também cresçam, que as outras pessoas também desenvolvam seus potenciais.
tá? Então eu acho interessante fazer essa diferença e também mostrar que algumas pessoas que consideram o ariano ou o leonino orgulhoso e arrogante é porque a própria pessoa não tem uma boa autoestima, tá? Ela se autodeprecia, ela se desvaloriza e ela mede o outro a partir da própria régua, a partir do seu próprio referencial de autodepreciação. Cada caso é um caso e ninguém é o signo puro, tá? Então aqui eu estou fazendo algumas análises a partir exclusivamente do signo, mas ninguém é só o signo, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, eu sempre falo, a pessoa, o ser humano inteiro, o ser individual é o seu próprio mapa astral inteiro, seu signo solar, ascendente, signo lunar e uma série de outras características do mapa astral inteiro, completo. Mas não deixa de ser verdade que Áries e Leão, pegando na representação do signo de Áries e Leão, tá? A ideia desse signo é uma representação de autovaloração. E isso tanto pode se expressar de uma forma muito positiva, quando a pessoa se valoriza e também ajuda os outros a desenvolverem seus potenciais, como isso pode se manifestar de uma forma negativa, tá? Aí seria o ariano ou leonino negativo, sombrio, que quer se valorizar demais e não admite que outras pessoas também cresçam. Isso também existe. Signos que tendem a se desvalorizar um pouco mais são signos como, por exemplo, Virgem e Peixes, que inclusive estão no mesmo eixo astrológico, na roda astrológica, né? Tanto Peixes quanto Virgem são signos que tendem a se desvalorizar. E aí eles enxergam Áries e Leão como signos muito, muito arrogantes, como signos muito orgulhosos. Isso também depende, tá? No caso concreto, isso também vai depender se o virginiano ou o pisciano estão se manifestando de uma forma negativa ou positiva, tá? Muitos piscianos são muito positivos, eles conseguem expressar isso de uma maneira mais positiva quando eles estão mais alinhados com seu regente Júpiter. Os piscianos mais negativos são aqueles mais alinhados ao regente Netuno, por exemplo. Virgem é um signo muito autoexigente, tá? Então, às vezes, por isso ele acaba se desvalorizando, se depreciando. E eu tô falando sobre isso mais como um exemplo didático, tá? Para vocês entenderem a diferença de dois signos que se valorizam muito, dois signos que se valorizam muito, como Áries e Leão, e dois signos que muitas vezes se depreciam, como Peixes e Virgem. Outra coisa importante de se falar é que Áries e Leão são signos que gostam de liderar, tá? Eles não são seguidores, eles gostam de ser seguidos. E em trabalho, em profissões, Áries e Leão sempre pensam em ocupar o cargo máximo dentro da sua empresa, dentro do seu grupo de trabalho. Enquanto eles não conseguem isso, a tendência é que tanto Áries quanto Leão respeitem a hierarquia. Tá? Eles são signos que, na verdade, respeitam hierarquias. Tá? Eles respeitam o chefe, eles respeitam o gerente, o coordenador e por aí vai. Porque eles entendem que quando eles se tornarem líderes, quando eles se tornarem chefes, gerentes ou qualquer coisa assim, eles querem que os seus subalternos os sigam, os respeitem e obedeçam. Então, eles obedecem para no futuro serem obedecidos. E quase sempre, tá, gente, o ariano ou leonino vai ocupar sim um cargo de poder. É quase certo que isso vai acontecer. Só se o restante do mapa astral estiver muito desafiado e negando isso. Mas normalmente o ariano e o leonino, os signos do sol, vão conseguir sim um cargo de poder e de liderança. Isso tudo que eu tô falando vale para quem tem Sol ou Áries no signo solar, tá? No signo do Sol, no ascendente, ou tem muitos planetas em Áries ou Leão, tá? Que aí seria um stellium, a gente chama isso de stellium, quando você tem 3 ou mais planetas no mesmo signo. Quando é a Lua, tá? Lua em Áries ou Lua em Leão, essas características também podem se manifestar, mas é mais forte quando é no Sol ou no ascendente. Porque a Lua, na verdade, tá? A Lua no mapa astral, ela mostra as reações emocionais da pessoa perante a vida. Embora a Lua também mostre características mais ou menos estáveis na personalidade da pessoa. A pessoa que tem Lua em Áries, que tem Lua em Leão, ela emocionalmente ela quer mandar, ela quer comandar, ela tem um desejo de comando.
Áries e Leão tendem a competir com outros signos que eu considero como signos de poder, como Capricórnio e Escorpião. Tá? Capricórnio e Escorpião são signos de poder, tendem a ter um pouco de rixa, um pouco de competição, principalmente com o signo de Leão. Com o signo de Áries nem tanto, mas com o signo de Leão eu já vi, isso é bem empírico mesmo, tá? É uma coisa concreta que eu já vi, muitas competições entre leoninos e pessoas de Escorpião, leoninos e capricornianos, isso é muito comum, porque esses signos são signos que buscam prestígio, buscam poder, buscam controle e comando. Sagitário, que é um signo de fogo, costuma assumir cargos de liderança, tá? Normalmente o sagitariano ele é chamado para ocupar cargos de liderança e quando ele consegue um cargo de liderança, ele tem um bom desempenho, um ótimo desempenho. Mas normalmente o sagitariano não é uma pessoa que busca poder, tá? Para o sagitariano, o que é importante é a liberdade. Aliás, todos os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, buscam a liberdade, tá? Necessitam muito da liberdade. Isso é um valor importantíssimo para quem é signo de fogo. Nesse sentido, eles são parecidos com os signos de ar, principalmente o signo de Gêmeos, para quem a liberdade é vital. Esse desejo de liberdade deve ter muito a ver com a qualidade primitiva quente. Tá? Eu tenho no canal Professor Adalberto Pessoa, na playlist de curso de astrologia EAD, vocês podem procurar a playlist de curso de astrologia, tem 2 aulas onde eu falo das qualidades primitivas da astrologia, quente, frio, seco e úmido. Os signos de fogo e de ar têm a qualidade primitiva quente, que é uma qualidade de expansão. Simbolicamente, isso leva à necessidade de liberdade, que acontece tanto nos signos de ar quanto nos signos de fogo. Gêmeos, que é o signo de ar que mais necessita de liberdade, não abre mão da sua liberdade. Mas isso vale para Libra e também muito para Aquário. Os signos de fogo também têm esse desejo de liberdade, tá? Inclusive Sagitário, mas também Áries e Leão, só que Áries e Leão gostam de liberdade, tá? Desejam muito a própria liberdade, mas eles próprios gostam de mandar, eles gostam de comandar, tá? Sagitário é um bom líder, mas isso não é o grande objetivo da vida de um sagitariano, tá? Sagitário é um signo que eu vou tratar mais quando eu for falar dos signos de Júpiter. Voltando a Áries e Leão, são 2 signos que gostam de bastante de liberdade, mas muitas vezes eles não dão tanta liberdade, inclusive para seus filhos. Isso é um problema maior para Leão, tá? Leão gosta muito de autoliberdade, mas não dá liberdade para os seus filhos, não dá liberdade para os seus subalternos. Isso também tem um pouco a ver com a questão leonina de querer proteger, de querer cuidar, tá? Isso é uma coisa muito forte no leonino, essa coisa de querer proteger. Nisso, o ariano já é um pouco diferente do leonino. O ariano não tem essa necessidade de tanta proteção. O ariano não tem a necessidade de proteger, tá? Não é uma necessidade do ariano proteger ninguém. O leonino já tem isso. Ele elege os seus preferidos, tá? Seja até mesmo filhos, tá? O leonino tem o filho ou a filha preferida, tem o amigo ou a amiga preferida, ou o grupinho de amigos de sua preferência, o grupinho de subalternos no trabalho que é da sua preferência, tá? E o leonino tem essas pessoas que ele protege. Às vezes até de uma forma irracional. A pessoa tá errada, mas mesmo assim ele vai lá e protege. E às vezes o opositor do leonino, aquela pessoa que o leonino ou a leonina tem desafeto, a outra pessoa está certíssima, mas o leonino interpreta que ela está errada e passa inclusive a perseguir e às vezes até, dependendo se for um leonino muito sombrio, tende a torturar psicologicamente a outra pessoa, tá? O opositor. Todos os signos de fogo são quentes e secos. Tá? Eles têm a qualidade primitiva quente e tem também a qualidade primitiva seca. Eu já falei que a qualidade primitiva quente é uma qualidade de expansão, que é o que explica, por exemplo, o desejo de liberdade dos signos de fogo. No caso dos signos de fogo, a qualidade quente também explica o entusiasmo, a automotivação.
Até mesmo a sociabilidade, que os signos de ar também compartilham com os signos de fogo. Tanto os signos de fogo quanto os signos de ar, que têm a qualidade primitiva quente, são sociáveis, gostam de baladas, gostam de divertimento, gostam de movimento. Não são signos que gostam de ficar em casa sem fazer nada. São signos que gostam de atividade. Mas os signos de fogo têm também a qualidade seca, né? Então tanto Áries quanto Leão quanto Sagitário têm a qualidade da secura, o seco. E o seco na astrologia é uma qualidade de atrito e também uma qualidade de assertividade e até mesmo de praticidade. Alguns manuais de astrologia falam que os signos de fogo não são práticos. Esses manuais de astrologia estão errados, tá? Se existe a qualidade da secura nos signos de fogo, isso confere uma certa praticidade para o signo. Então, se eu pensar no signo de Áries, de Leão e até mesmo Sagitário, tá? Esses signos que têm a qualidade do seco, eles possuem uma certa praticidade. E não poderia ser diferente, porque se não fossem signos práticos, também não seriam signos líderes. Não seriam líderes, sem ter uma certa praticidade. É verdade que os signos de terra ainda são mais práticos. Os signos de terra são frios e secos. E essa combinação do frio com o seco nos signos de terra fazem com que eles sejam muito produtivos, eles sejam grandes executores, grandes construtores, eles constroem coisas muito concretas e práticas na vida. Lembrando que os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Mas nos signos de fogo, a qualidade da secura também dá uma praticidade aos signos de fogo. E a combinação de quente com seco nos signos de fogo faz com que eles sejam bastante ambiciosos também. Agora vejam, no caso dos signos de Leão e Áries, ainda por cima são signos do Sol. E o Sol, como eu falei, é um centro de poder. Então a questão do poder, a questão do controle, a questão do comando é ainda mais forte em Áries e em Leão do que em Sagitário. Como eu disse, a qualidade seca nas qualidades primitivas da astrologia confere assertividade ao signo. Então, os signos de fogo que tem o quente e o seco, mas falando especificamente de Leão e de Áries, tá? São signos bastante assertivos, têm uma assertividade. E essa assertividade às vezes se manifesta como hostilidade, tá? Às vezes Áries e Leão parecem ser um tanto quanto insensíveis, muito duros. Só que vou dizer uma coisa para vocês, o signo de Áries é ainda mais seco do que o signo de Leão, tá? Existe uma diferença de proporção. O signo de Leão, ele é mais quente do que seco, enquanto que Áries é mais seco do que quente. Portanto, o signo de Áries, ele é mais atritivo, ele é um signo de mais atrito. Ele por conta disso, ele é um signo mais assertivo, mais hostil. Então é muito mais fácil, digamos assim, brigar com o ariano do que com o leonino. E no caso do ariano tem mais um agravante. Áries é um signo do Sol, mas ele também é um signo de Marte, tá? Vamos lembrar que Sol em Áries está em exaltação, mas Sol em Marte está em domicílio. Então, Áries tem domicílio em Marte e exaltação no Sol. Áries tem o agravante de ser um signo do Sol e também um signo de Marte. Marte, na astrologia, representa o deus da guerra. Então, Áries, nesse sentido, se torna muito mais conflitivo, muito mais assertivo, muito mais hostil e até mesmo agressivo do que o signo de Leão. Tanto é que arianos eles se destacam em esportes, principalmente esportes de combate. Tá? Áries dá muito certo para qualquer tipo de esporte de combate. Pode ser Kung Fu, pode ser Taekwondo, pode ser Karatê, o que você quiser, boxe. O Áries é um signo de muita força física. Se bem que, nesse quesito, logo depois de Áries, quem vem é Leão, tá? Então, Leão, na verdade, como ele é mais quente do que seco, ele é menos atritivo do que o ariano. E ele acaba sendo um pouco mais carismático, porque a qualidade quente dá carisma, tá, gente? Isso não quer dizer que o ariano não seja carismático. De qualquer jeito, ele é mais seco do que quente, mas ele tem o quente.
E é um signo do Sol, ele exalta no Sol. Então o ariano é bastante carismático, tá? Um exemplo claro se nós acompanharmos a carreira da Xuxa. Tá? A Xuxa, hoje ela tá, digamos assim, no final da carreira. Mas ela teve uma carreira meteórica e ela sempre foi vista como uma animadora bastante carismática. É um exemplo de uma ariana bastante carismática. Se eu não me engano, agora eu não lembro de cabeça, mas a Xuxa tem Leão também ativo no mapa dela. Tá? Eu não me lembro agora se ela é Áries com ascendente em Leão, eu não tenho certeza, mas a Xuxa seria o exemplo da personalidade solar, tá? Porque ela tem Áries e Leão forte no mapa. Outro exemplo de uma pessoa que tem uma personalidade solar forte é a Madonna, tá? A Madonna, ela tem o Sol em Virgem, ela é do signo de Virgem, mas tem ascendente em Leão, tá? Um ascendente solar. Então o ascendente solar ele tende a impulsionar a pessoa, tá? Tende a levar a pessoa para uma fama. Principalmente se a pessoa fizer coisas, tá? Por exemplo, se a pessoa exercer uma profissão que facilite a projeção pessoal para uma fama. Leão, por exemplo, é um signo muito ligado ao teatro. Então, se a pessoa tem uma marca forte de leão, é fácil para essa pessoa, através do carisma, se tornar famosa. Mas o ariano também tem bastante carisma e tende a produzir seguidores, tá? Aí agora a gente entra numa outra questão ainda. Áries é um signo cardial, Leão é um signo fixo. Áries, sendo um signo cardial, ele é um signo que inicia coisas. Normalmente, o ariano costuma ser protagonista e líder em alguma área inovadora, em algum campo de saber ou em algum campo de atuação, tá? Então, o ariano é um tipo de líder que ele inicia alguma coisa nova em alguma área de trabalho, em alguma área de saber, ou em alguma área de atuação artística, qualquer coisa assim. E normalmente o ariano vai ter seguidores nessa novidade que ele iniciou como líder, tá? Então o ariano é um tipo de líder protagonista. Já o leonino não é tão iniciador, tão protagonista quanto o ariano, mas ele é um líder incontestável. O leonino não é líder no sentido de iniciar um novo movimento, mas em todas as áreas que ele atue, ele é altamente capacitado para assumir a liderança em um cargo de chefia, um cargo de comando. Mas o leonino ainda tem um plus, um adicional de carisma, que tem um efeito muito eficiente em áreas públicas, tá? Em áreas de projeção pública, como a política e principalmente a arte e o teatro. Por fim, destaco aqui que leoninos e arianos se dão muito bem. São signos de fogo. Do ponto de vista da roda astrológica, Áries e Leão são signos que estão em trígono em relação harmônica, tá? O trígono é uma forma de relação harmônica. São signos de fogo, muito parecidos, que se entendem muito bem. E ainda por cima, são signos do Sol, são regidos pelo Sol. Leão é regido pelo Sol por domicílio, Áries é regido pelo Sol por exaltação. Então são signos muito parecidos, são signos que gostam de brilhar, são signos que gostam de liderar, gostam de comando. São signos que têm ideias muito parecidas, então assim, se entendem muito bem. E eu digo até que casais de Áries e Leão, sejam casais heterossexuais ou homoafetivos, não importam, mas os casais de Áries e Leão normalmente são casais clássicos dentro da astrologia. Existem muitos casais de Áries e Leão que permanecem juntos por muito tempo. São casais bastante harmônicos. Áries e Leão, inclusive, são signos muito sensuais e muito sexuais. Têm um apetite sexual muito forte. Eu entendo até que Áries é um signo mais faminto sexualmente até do que Leão. A sexualidade de Áries é muito intensa mesmo, tá? Porque na verdade Áries também é um signo de Marte. E Marte é um dos planetas na astrologia que representa sexo, sexualidade. Então, o ariano tem um fogo erótico muito, muito intenso.
É interessante vocês assistirem o vídeo de Áries no amor, tá? Então, assim, Áries tem um apetite físico, sexual muito forte. O que é difícil no ariano é ele se fixar numa relação, é difícil, tá? O ariano, ou a ariana tem... Falando do signo, tá, gente? Não confundam as coisas, tá? Quando eu falo disso, algumas pessoas começam a confundir um pouco as coisas. Tem ariano que, por exemplo, tem muito planeta em signo de terra. Então esse ariano vai ser mais estável. Lembrem-se sempre que ninguém é só o signo puro, tá? Mas a simbologia do signo de Áries não é de uma estabilidade numa relação amorosa. Isso tem que ficar claro para vocês, falando só do signo. A não ser que o ariano tenha outras qualidades estáveis no restante do mapa. Mas o ariano sozinho, tá? O signo de Áries sozinho não representa estabilidade em questões amorosas, afetivas. Tem muito apetite sexual, mas não estabilidade emocional afetiva para segurar uma relação. Porém, Leão é um signo fixo. Lembra que eu falei que Leão é um signo fixo? Então, normalmente, o leonino consegue segurar o ariano. Tá? O leonino consegue sustentar o ariano ou a ariana na relação. Tá? E aí, nós temos muitos casais de Áries e Leão. É um dos poucos casais que Áries dá muito certo. E eu sei que algumas pessoas vão falar para mim que conhecem vários casais de Áries e Leão e que esses casais brigam muito, se xingam, se agridem, são hostis uns com os outros, às vezes até se pegam fisicamente em alguns casos. Mas o que eu tenho que falar para vocês é que essa união é uma união de dois signos de fogo. Signos de fogo, eles são mesmo mais ativos e essa maior atividade pode se expressar como maior agressividade, hostilidade, tá? Nervosismo e por aí vai. E na verdade, a pessoa de Áries e a pessoa de Leão, elas se gostam exatamente por conta dessa atividade, dessa energia que tem mais movimento, tá? Áries e Leão não são signos, tá? Não são signos de pessoas que gostam daquele conceito de paz e harmonia nas relações. Eles não são signos de contemporizar. Eles gostam de uma contestação, eles gostam de um enfrentamento. É claro, tá, gente? Eu tenho que falar isso, que se essa agressividade, essa hostilidade, essa energia for muito excessiva e se manifestar de uma forma sombria e destrutiva, é claro que a relação não vai se sustentar. E pior ainda se essa agressividade vier somada com uma hostilidade física, tá? Longe de mim querer estimular ou aprovar esse tipo de coisa. Porém, Áries e Leão são signos que se dão bem sim, são signos harmônicos, principalmente porque são muito parecidos, inclusive nas ideias e no temperamento. Mas são signos que vira e mexe estão tendo conflitos, enfrentamentos, até mesmo competitividade. Tá? Um casal de Áries e Leão, eles são competitivos entre si. Mas eles sentem que isso aquece a relação, que isso é o combustível da relação. Eles enxergam isso, dentro da maneira deles de ver, isso é o combustível da relação para eles. Signos mais pacíficos, como por exemplo signos de água, signos de terra, acham isso uma loucura, têm dificuldade de entender esse tipo de coisa. Mas dentro do entendimento e da cosmovisão dos signos de fogo, Áries e Leão, signos do Sol, isso é o próprio ideal de felicidade deles. É assim desde que eles não exagerem muito, tá, gente? Vou reenfatizar isso. Desde que eles não exagerem muito, isso é o ideal de harmonia e felicidade para os signos do Sol, Áries e Leão. Então, eu vou terminando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, deixo de novo o convite para vocês se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa e acompanharem as atualizações dos próximos vídeos da série Os Signos no Amor. Muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço e tchau!